Carlos Caval traz games e esportes digitais. Caval, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, meu querido Estevão. Sextou, aniversário da nossa Brasília, 63 anos. Ô, Caval, vamos falar um pouquinho, continua repercutindo demais uma fala super infeliz do presidente Lula, né, na qual, né, segundo a Associação de Desenvolvedores de Games, o presidente demonstrou total desconhecimento da indústria de jogos ao associar o games com violência nas escolas. A declaração do presidente Lula, associando aos ataques, games aos ataques nas escolas brasileiras, né, pegou muito mal, né? Ele afirmou, só para rememorar, que jogos só ensinam a matar. E aí, Caval? Exatamente, né? Isso aí pegou a gente de surpresa, apesar de que a gente chega numa situação que a gente entende que existe realmente um preconceito dos jogos com relação à sociedade. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Sim. Infelizmente, o presidente Lula falou umas coisas muito tristes com relação aos jogos. E lembrando que os jogos no mundo inteiro, faz mais dinheiro do que cinema, do que televisão, do que streaming. E é difícil entender o porquê que ele ainda tem essa visão, né? Até porque durante a campanha dele, né, foi a campanha das eleições do ano passado, foi colocado um Lula Play, né, um roteirozinho chamado Lula Play, que é para focar nos jogos. Ele, infelizmente, disse uma coisa que, inclusive, me magoou um pouco. Por quê? Ele disse que não existe amor nos jogos. Como que não existe amor nos jogos? Você tem jogos aí como It Takes Two, que foi um jogo que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, meu querido Estevão, onde você controla o pai e a mãe de uma criança. Eu joguei esse jogo com a minha esposa, onde a gente trabalha a relação entre o pai e a mãe para poder ver o amor entre eles e a criança. Né? Caval, tem vários tipos de jogos, né? Tem jogos educativos, tem jogos de empreendimento, né? E tem jogos educativos. Tem todo tipo jogos de educativos. Jogos educativos. É o que mais tem. Sim. É o que mais tem nos jogos. Inclusive, na minha infância, quando eu na escola, eu jogava muito SimCity, que é um jogo de simulação de cidades. Eu jogava jogos que falavam de histórias, que você aprendia história do mundo em geral. Claro, existem jogos de violência? Existem. Claro quando o jogo Mortal Kombat foi lançado, foi criado a classificação etária para jogos. Ou seja, os jogos, realmente você tem jogos violentos, como você disse, tem jogos de tiro, tem jogos de porrada, de pancada, que tem sangue, que tem histórias complicadas, como o GTA, por exemplo. O GTA é um jogo para cima de 18 anos. Violentíssimo. Isso compete ao pai fiscalizar os seus filhos, né? Qual é o jogo que ele está jogando. Muito pai não sabe. O filho se tranca no quarto e o pai nem sabe o que ele está fazendo lá dentro. Pois é. Quando eu trabalhei numa loja de games aqui em Brasília, eu não vendia jogo para menor de idade. Se o jogo fosse para 18 anos, tipo Mortal Kombat, GTA, Call of Duty, eu não vendia para menor de idade. Eu só vendia para maior de idade, vendia para o papai, né? Se o papai quisesse comprar para o filho, mas mesmo assim eu chegava para o papai e falava, olha, esse jogo aqui não é para o seu filho, esse jogo aqui é para você, né? Então, infelizmente, as falas do presidente não foram bacanas, a comunidade gamer está muito chateada com isso. Estamos esperando, né, que os influenciadores como o Felipe Neto, outros aí que inclusive apoiaram o Lula, falem sobre isso, e a galera está calada, apesar que o Felipe Neto ainda falou no Twitter, falou não é bem assim. Sim. Também logo em seguida, né, que da fala do presidente, o próprio filho do presidente falou em seu Twitter, não, olha, aqui em casa nós jogamos videogames desde pequeno, nossos filhos jogam videogame é arte, é diversão, é amor. Mas é muito chato você escutar a pessoa número 1 no nosso país, né? Queira ou não queira, se você apoia o presidente ou se você não apoia o presidente, ele é a pessoa número 1 no Brasil, ele é a pessoa que nos representa lá fora. E você escutar isso de um mercado que está crescendo cada vez mais no Brasil, ele faz um mercado que no mundo faz aí 20 bilhões de dólares ao ano, com crescimento de 5 a 6% ao ano. E você, de repente, escuta um presidente de um país, onde o Brasil está em quarto lugar entre os maiores gamers do mundo,
uma empresa como a Nintendo, como a Microsoft, como a Sony escutar uma coisa dessa, pode fazer com que eles, inclusive, falem, pera aí, então, se ele está falando isso da gente, a gente não quer, né? Mas não acredito, acho que... Também não. Uma frase super infeliz, o presidente Lula tem que, assim como o presidente Bolsonaro, né, os dois são... Não, e não é nem questão de esquerda ou de direita nessa questão, não. Semana passada... Os dois falam muito por impulso e falam muita besteira, tanto Bolsonaro quanto Lula. O deputado Zé Trovão, semana passada, que é da área de direita, falou a mesma coisa, reclamou dos jogos. A gente entende que é mais por causa da situação que houve na creche, lá em Blumenau. Claro. A gente entende, mas isso mostra que existe realmente o preconceito com os games e isso nos preocupa. Então a dica que eu dou para os papais aí, as mamães, os titios, as vovós e vovôs, prestem atenção nos jogos, prestem atenção qual é o tipo de jogo que seu filho está jogando, não só no videogame, não só no PC, não só no celular, tá? Que hoje você pode jogar de todas as formas. Violência está em tudo, infelizmente. Você tem violência hoje nos desenhos do Pica-Pau, nos desenhos do Pernalonga, a turma do Pernalonga, até no Chaves você tem uma espécie de violência. É você saber trabalhar essa questão com as crianças. Eu jogo jogos violentos desde pequeno. Minha mãe, eu com 10 anos de idade já jogava Mortal Kombat, então não foi algo que me fez sair querer na rua bater nas pessoas. Isso não aconteceu comigo. Claro, é a relação familiar, a base familiar que é importantíssima. De qualquer forma, é um tema que merece ser discutido pela força, pelo empreendedorismo, pela inovação, que são marcas desse mercado que só cresce no Brasil e no mundo. Caval, bom feriado, até semana que vem. Bom feriado, e semana que vem, Cavaleiros do Zodíaco no cinema, hein? Opa! Então a gente vai aguardar. Um abraço, Caval. Abraço.